Você já se perguntou quais são os pecados que mais desagradam a Deus? Aqueles erros que, se não evitados, podem nos afastar do seu amor e misericórdia? Hoje vamos explorar os 8 pecados mais ofensivos aos olhos de Deus. Não apenas para reconhecê-los, mas para entender como evitá-los e buscar uma vida mais próxima de Cristo. Prepare-se para uma jornada profunda e transformadora, onde veremos histórias bíblicas, reflexões pessoais e ensinamentos que podem mudar sua vida. Orgulho é um dos pecados mais antigos e perigosos. Foi o orgulho que levou à queda de Lúcifer, o anjo mais belo e poderoso que se rebelou contra Deus porque desejava ser como ele. No livro de Isaías 14, 12 e 15, encontramos a passagem que descreve essa queda. Lúcifer, que significa portador de luz, se deixou consumir pelo orgulho, e isso o levou à ruína eterna. Mas o orgulho não se manifesta apenas no desejo de poder. Ele aparece em nossas vidas de formas sutis, como quando acreditamos que somos melhores do que os outros, ou quando recusamos a ajuda de Deus porque pensamos que podemos fazer tudo sozinhos. Em Provérbios 16, 18, somos advertidos: a soberba precede a destruição, e a altivez de espírito a queda. Precisamos estar atentos para não cair na armadilha do orgulho, que nos afasta da humildade, a virtude que mais agrada a Deus. Quantas vezes você já se pegou pensando que não precisa de ninguém, que você é autossuficiente? O orgulho nos impede de aceitar a graça de Deus e nos coloca em um caminho de isolamento espiritual. A história de Lúcifer serve como um poderoso lembrete de que o orgulho pode ser a nossa queda se não tomarmos cuidado. A ganância é o desejo insaciável de ter mais, mesmo que isso prejudique os outros. Na Bíblia, um dos exemplos mais claros de ganância é a história de Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Em Mateus 26, 14 e 16, vemos como a ganância cegou Judas, levando-o a entregar seu mestre e salvador para a morte. Mas a ganância não se limita ao dinheiro. Ela pode se manifestar no desejo por poder, status ou até mesmo reconhecimento. No Evangelho de Lucas 12, 15, Jesus nos adverte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A ganância nos faz esquecer que a verdadeira riqueza está em viver uma vida conforme a vontade de Deus, e não em acumular bens materiais. Você já parou para pensar no que realmente importa? Muitas vezes somos tentados a pensar que a felicidade está em ter mais dinheiro, mais coisas, mais reconhecimento. Mas a história de Judas nos mostra que a ganância pode nos levar a trair até mesmo aqueles que amamos. Que possamos aprender com o erro de Judas e buscar primeiro o reino de Deus. A inveja é um dos sentimentos mais destrutivos que podemos ter. Ela nasce do desejo de ter o que é do outro e pode levar a ações terríveis. Um exemplo claro disso é a história de Caim e Abel. Em Gênesis 4, 3 e 8, lemos que Caim, tomado pela inveja da aceitação da oferta de Abel por Deus, cometeu o primeiro homicídio registrado na história, matando seu próprio irmão. A inveja nos faz esquecer dos dons que Deus nos deu e nos leva a focar no que não temos. Tiago 3,16 nos ensina: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A inveja não só destrói nossas relações com os outros, mas também nos afasta da gratidão e da paz interior que Deus deseja para nós. Quantas vezes já nos comparamos aos outros, desejando o que eles têm? A inveja corrói nosso espírito e nos afasta do amor que devemos ter uns pelos outros. A história de Caim e Abel nos alerta sobre os perigos de deixar a inveja dominar nossos corações. Que possamos olhar para as bênçãos que Deus nos deu e ser gratos por elas. A ira é um sentimento explosivo que pode levar a ações que jamais imaginaríamos cometer.
É um fogo que, se não controlado, pode destruir tudo ao seu redor. Na Bíblia, vemos o exemplo de Moisés, um líder escolhido por Deus, que em um momento de ira desobedeceu ao Senhor ao bater na rocha 2 vezes para fazer jorrar água, em vez de falar com ela, como Deus havia ordenado. Esse ato de ira custou a Moisés a entrada na terra prometida. Números 20, 10, 12. A ira pode nos cegar, nos fazendo esquecer quem somos e a quem servimos. Paulo nos adverte em Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Devemos aprender a controlar a ira e canalizá-la de forma construtiva, em vez de permitir que ela nos leve ao pecado. Você já perdeu o controle em um momento de raiva? A ira, quando não dominada, pode nos levar a decisões que trarão consequências permanentes. A história de Moisés nos lembra que até mesmo os maiores líderes podem cair se não controlarem suas emoções. Que possamos pedir a Deus a força para controlar nossa ira e agir com sabedoria. A preguiça é um pecado que pode parecer inofensivo à primeira vista, mas seus efeitos podem ser devastadores. A Bíblia nos ensina sobre isso em várias passagens, como em Provérbios 24, 30, 34, onde Salomão descreve o campo de um homem preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra estava derrubado. A preguiça leva à ruína, tanto física quanto espiritual. Em preguiça não é apenas a falta de ação, mas também a falta de propósito e direção. Deus nos deu talentos e habilidades, e Ele espera que os usemos para a sua glória e para ajudar o próximo. Em Provérbios 6, 9 e 11, somos chamados à ação. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Não devemos despertar do sono da preguiça e trabalhar diligentemente, sabendo que Deus abençoa o esforço. Quantas oportunidades perdemos por causa da preguiça? Seja no trabalho, nos estudos ou até mesmo em nossa vida espiritual, a preguiça nos impede de alcançar o potencial que Deus planejou para nós. Que possamos despertar e usar cada momento para crescer e servir a Deus com dedicação. A gula é mais do que o desejo por comida. É a busca insaciável por prazer físico, muitas vezes à custa da nossa saúde e bem-estar espiritual. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo nos lembra que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Quando permitimos que a gula domine nossa vida, estamos negligenciando o cuidado com o templo de Deus. Na Bíblia, um exemplo de gula é o povo de Israel no deserto, que reclamou a Moisés por carne, mesmo após Deus prover o maná do céu. Em Números 11, 4, 34, vemos que o povo de Israel, insatisfeito com o maná que Deus lhes dava diariamente, clamou por carne. Eles desejavam voltar ao Egito, onde, segundo eles, podiam comer à vontade. Deus, então, lhes enviou codornizes em abundância, mas devido à sua ganância, o Senhor os castigou e muitos morreram com a carne ainda entre os dentes. Esse é um poderoso exemplo de como a gula pode levar não só à degradação física, mas também à punição espiritual. A gula, portanto, não é apenas sobre o que comemos, mas sobre a incapacidade de encontrar satisfação e moderação. Em Filipenses 3,19, Paulo fala sobre aqueles cujo Deus é o ventre, pessoas que colocam seus desejos físicos acima de sua espiritualidade. A gula nos leva a idolatrar o corpo em detrimento da alma. E precisamos aprender a controlar nossos apetites para que possamos viver uma vida mais plena e espiritual. Você já se pegou buscando conforto ou satisfação em comida ou em outras indulgências físicas?
A gula nos afasta do equilíbrio que Deus deseja para nós e pode nos levar a um ciclo de autodestruição. A história do povo de Israel no deserto é um lembrete de que devemos buscar a satisfação em Deus e não nas coisas do mundo. A luxúria é o desejo sexual desordenado, um pecado que é frequentemente alimentado pela cultura moderna e suas tentações. Jesus nos adverte em Mateus 5:28. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. A luxúria começa na mente e no coração, e se não for controlada, pode levar a ações que destroem vidas, famílias e relacionamentos com Deus. Na Bíblia, vemos o exemplo de Davi e Batseba. Davi, o homem segundo o coração de Deus, deixou-se levar pela luxúria ao ver Batseba banhando-se, e isso o levou a cometer adultério e até mesmo assassinato para encobrir seu pecado. Samuel 2:11. A luxúria cegou Davi, afastando-o temporariamente de Deus e trazendo desgraça sobre sua casa. A luxúria pode parecer inofensiva no início, mas seus efeitos podem ser devastadores. Ela nos consome por dentro e nos leva a agir contra os princípios que Deus estabeleceu. A história de Davi e Batseba nos mostra que até os mais piedosos podem cair, se não vigiarem seus corações. Que possamos pedir a Deus a pureza de mente e coração, para que possamos resistir às tentações da carne. A avareza é o desejo incontrolável por riqueza e bens materiais, um pecado que nos leva a colocar o dinheiro acima de tudo, até mesmo de Deus. Em Mateus 6:24, Jesus nos ensina: ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A avareza nos faz esquecer que tudo o que temos vem de Deus e que nossa confiança deve estar nele e não nas riquezas terrenas. Na Bíblia, um exemplo de avareza é a história do jovem rico, que se aproximou de Jesus em busca de salvação, mas foi incapaz de abandonar suas riquezas. Em Mateus 19:16-22, lemos que, apesar de ter cumprido os mandamentos, ele se afastou triste quando Jesus lhe disse para vender tudo o que tinha e seguir a Cristo. A avareza o impediu de alcançar o reino de Deus. Você já se pegou colocando o dinheiro e as posses acima de sua fé e seus valores? A avareza nos corrói por dentro, nos transformando em escravos de nossas próprias riquezas. A história do jovem rico nos lembra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que nossa verdadeira riqueza está em seguir a Cristo e confiar na providência divina.